Ele entrou no táxi sem esperar nada de especial, mas quando ergueu os olhos e reconheceu a motorista, ficou em silêncio. Era sua ex-empregada. Naquele instante, todos os compromissos perderam o sentido, e ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A chuva castigava os vidros blindados do escritório no 30º andar do edifício Horizon, na Avenida Paulista. Luciano Marques observava o céu plúmbeo de São Paulo, pensando em como aquele temporal tornaria o trânsito ainda mais caótico. Precisava estar no outro extremo da cidade em menos de 1 hora para uma reunião que poderia definir o futuro da Marques Incorporações. O relógio de platina em seu pulso marcava 15h43 e o celular vibrou em seu bolso. Era Jorge, seu motorista particular. Jorge, já está chegando? Tenho reunião às 17h no Morumbi. Luciano não se preocupou em esconder a impaciência na voz. Senhor Marques, peço desculpas, mas estou com 39 graus de febre. Tentei levantar, mas mal consigo ficar de pé. Seria irresponsável dirigir nesse estado. Luciano fechou os olhos por um instante. Em 10 anos de serviços, era a primeira vez que Jorge faltava. Entendo. Cuide-se, Jorge. Verei como resolver. Desligou o telefone e pressionou o intercomunicador. Mônica, Jorge está doente. Veja se há outro motorista disponível. Tenho aquela reunião com os investidores da Península. Já a verifiquei, Sr. Marques. Com a chuva, os serviços de motoristas estão sobrecarregados. O mais rápido chegaria em 40 minutos. Não posso esperar tanto. Chame um táxi, então. Luciano detestava imprevistos. Aos 38 anos, havia construído sua vida e expandido a empresa do pai com base na organização meticulosa e controle absoluto das situações. 15 minutos depois, na entrada do edifício, sob a marquise que mal o protegia dos respingos trazidos pelo vento, Luciano olhava impaciente para o relógio enquanto aguardava o táxi solicitado pelo aplicativo. O terno italiano azul marinho de corte impecável contrastava com a expressão tensa em seu rosto anguloso. Os cabelos negros, sempre perfeitamente aparados, começavam a umedecer com a chuva insistente. Finalmente, um táxi amarelo aproximou-se da calçada. Luciano não esperou que a motorista saísse para abrir a porta. Entrou rapidamente no banco traseiro, sacudindo discretamente os pingos de chuva de seu sobretudo. Boa tarde. Avenida Giovanni Gronchi, 59h30, Morumbi. E preciso chegar lá até às 17 horas, disse ele, mantendo os olhos fixos no celular enquanto verificava os últimos e-mails. Boa tarde, senhor. Farei o possível, mas com esse temporal o trânsito está complicado, respondeu a motorista, ajustando o espelho retrovisor. Algo na voz da mulher fez com que Luciano erguesse os olhos de seu aparelho. Através do espelho, encontrou um par de olhos castanho escuros que pareciam vagamente familiares. A motorista desviou o olhar rapidamente, concentrando-se no trânsito à frente. Era uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples. Usava uma camisa branca básica com um lenço colorido no pescoço, uniforme padrão da companhia de táxi. Havia uma dignidade em sua postura que não combinava com o interior desgastado do veículo. Um estranho desconforto começou a crescer na mente de Luciano. Ele conhecia aquele perfil, aquela voz. Enquanto o táxi avançava lentamente pela Avenida Paulista, mergulhou em suas memórias, tentando localizar onde a teria visto antes. Desculpe, ele disse finalmente, inclinando-se ligeiramente para a frente. Nós já nos conhecemos? A mulher hesitou visivelmente, seus dedos apertando o volante com mais força. Trabalhei na Marques Incorporações há alguns anos, Sr. Marques, respondeu ela, mantendo os olhos na estrada congestionada. O reconhecimento atingiu Luciano como um choque elétrico. Raquel Campos. Sim, senhor. Meu Deus, não acredito. Você era assistente administrativa no departamento financeiro, não era? Isso mesmo, por 2 anos e meio. A voz dela era neutra, profissional, mas Luciano detectou uma tensão subjacente. Mas o que aconteceu? Por que está...
Ele interrompeu-se, percebendo como a pergunta soaria. Por que estou dirigindo um táxi? Raquel completou, um sorriso sem humor curvando seus lábios. A vida dá voltas, Sr. Marques. O semáforo fechou e o táxi parou completamente. Pela primeira vez desde que entrara no veículo, Luciano realmente olhou para Raquel. Os mesmos olhos expressivos que ele lembrava, mas havia algo diferente neles agora. Uma dureza, uma reserva que não estava ali antes. O rosto, ainda bonito, mostrava sinais de cansaço e preocupação que envelheciam prematuramente suas feições. Lembro de você, disse ele, tentando encontrar um caminho através da estranheza da situação. Você sempre organizava as planilhas de uma forma tão eficiente que o Carlos do financeiro tentou te roubar do RH algumas vezes. Um breve sorriso genuíno iluminou o rosto de Raquel, desaparecendo rapidamente. Boa memória! Não esperava que se lembrasse de uma funcionária entre centenas. Você se destacava, respondeu Luciano, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. O semáforo abriu e Raquel voltou a se concentrar no trânsito. O silêncio preencheu o interior do táxi, quebrado apenas pelo limpador de para-brisa e pelo rádio em volume baixo. Luciano verificou o relógio. 16h17. Com o trânsito naquele estado, seria quase impossível chegar ao Morumbi até às 17 horas. Estranhamente, a irritação que normalmente sentiria estava sendo eclipsada pela curiosidade sobre a mulher ao volante. Você saiu da empresa há quanto tempo? Perguntou ele, guardando o celular no bolso. 2 anos e 3 meses, respondeu Raquel prontamente, como se a data estivesse gravada com precisão em sua memória. E desde então tem trabalhado como motorista? Raquel hesitou. Não, trabalhei em uma corretora de seguros por um tempo, depois em um escritório de contabilidade. Comecei a dirigir táxi há 4 meses. Havia mais nessa história, Luciano tinha certeza. Lembrava-se de Raquel como uma funcionária exemplar, pontual, eficiente, educada. O tipo de colaboradora que qualquer departamento desejaria ter. Como alguém com suas qualificações havia terminado dirigindo um táxi em meio à caótica São Paulo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Mônica, sua secretária. Senhor Marques, o Sr. Portela ligou. Eles estão presos no trânsito também e sugeriram adiar a reunião para amanhã de manhã. Luciano sentiu um alívio inesperado. Perfeito, Mônica. Confirme para as 9h e reorganize minha agenda da manhã. Após desligar, dirigiu-se a Raquel. Parece que minha reunião foi cancelada. Quer que eu o leve de volta ao escritório? Perguntou ela, já sinalizando para mudar de faixa. Na verdade, Luciano fez uma pausa, surpreso com o pensamento que acabara de surgir em sua mente. Você tem algum compromisso agora? Quero dizer, outras corridas agendadas? Raquel o olhou pelo retrovisor confusa. Não, Sr. Marques. Trabalho com o aplicativo. Se não quiser mais a corrida, é só cancelar e eu fico disponível para outros passageiros. Não é isso. Luciano ajustou-se no assento. Gostaria de convidá-la para um café, ou um chá, se preferir. Há uma cafeteria excelente a alguns quarteirões daqui. A surpresa no rosto de Raquel era evidente. Um café? Por quê? Era uma pergunta justa para a qual Luciano não tinha uma resposta clara. Por que queria tomar um café com uma ex-funcionária que agora dirigia táxi? Curiosidade, culpa ou algo mais profundo que não conseguia definir? Sinceramente, não sei ao certo. Talvez porque seja raro encontrar pessoas conhecidas nesta cidade enorme. Ou talvez porque sempre achei que você tinha potencial para muito mais e estou intrigado com sua trajetória. Ele fez uma pausa. Considere um café entre conhecidos, sem compromisso. Raquel manteve-se em silêncio por vários segundos, claramente avaliando a proposta. Luciano percebeu que ela provavelmente estava calculando quanto ganharia se continuasse trabalhando versus aceitar o convite. Eu pago a corrida normalmente, claro, acrescentou ele. E o tempo que ficarmos conversando também. Não quero prejudicar seu trabalho. Algo no rosto de Raquel endureceu. Não preciso de caridade, Sr. Marques.
Não é caridade, respondeu ele rapidamente. É compensação pelo seu tempo. Qualquer profissional cobra por seu tempo, não é mesmo? A lógica pareceu acalmá-la um pouco. Ainda assim, a hesitação persistia. Olha, se estiver desconfortável, esqueça que mencionei. Pode me deixar de volta no escritório. Raquel suspirou, um som quase inaudível sobre o ruído da chuva. Há uma cafeteria na Alameda Santos que fica aberta até tarde. É simples, mas o café é bom. Ótimo, respondeu Luciano, surpreso com o alívio que sentiu. Vamos para lá então. Enquanto o táxi mudava de direção, adentrando as ruas laterais menos congestionadas, Luciano percebeu que pela primeira vez em anos estava completamente fora de sua rotina meticulosamente planejada. Estranhamente, isso não o incomodava como deveria. A cafeteria era exatamente como Raquel havia descrito, simples mas acolhedora. Localizada em uma esquina discreta, tinha grandes janelas que revelavam um interior aquecido e iluminado, um refúgio perfeito contra a chuva persistente. O lugar estava relativamente vazio àquela hora. Algumas mesas ocupadas por estudantes com laptops e livros, um senhor idoso lendo jornal, um casal conversando em voz baixa num canto. Raquel desligou o taxímetro e estacionou com precisão. Chegamos. Vou fechar a corrida no aplicativo e dar 5 estrelas, claro, disse Luciano, manuseando o celular. Obrigada. A palavra saiu formal, contida. Entraram na cafeteria, sacudindo a umidade de seus casacos. O contraste entre eles era evidente. Luciano em seu terno feito, sob medida que certamente custava mais que um mês de salário de Raquel, e ela em seu uniforme simples de taxista, com o lenço colorido como único adorno. Escolheram uma mesa próxima à janela. Raquel parecia deslocada, como se não pertencesse àquele cenário, sentada à mesa com seu ex-chefe. Seus olhos percorriam o local, calculando rotas de fuga, Luciano imaginou. O que vai querer? Perguntou ele quando a garçonete se aproximou. Um café coado, por favor, respondeu Raquel. Sem açúcar. O mesmo para mim, disse Luciano, surpreendendo a si mesmo. Normalmente pediria um expresso duplo ou alguma variação gourmet. Quando a garçonete se afastou, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Era estranho como ambientes sociais podiam realçar as diferenças que o espaço confinado do táxi havia minimizado. Então, Luciano começou, buscando um ponto de partida. Quanto tempo trabalhou na corretora depois de sair da Marques? 11 meses, respondeu Raquel, ajustando-se na cadeira. Era um bom emprego, até a empresa ser vendida e metade do pessoal demitido. Reestruturação, eles chamaram. E depois foi para o escritório de contabilidade? Sim, mas era temporário para cobrir uma licença maternidade. Quando a funcionária voltou, não havia mais vaga. Ela deu de ombros, um gesto que tentava parecer indiferente, mas não conseguia esconder completamente a frustração. Procurei outras posições administrativas, mas o mercado está difícil. Depois de 3 meses de busca, as economias acabaram e as contas continuaram chegando. Meu primo dirige táxi e me indicou para a cooperativa. Os cafés chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Raquel tomou um gole, seus olhos fechando-se brevemente em apreciação. Pequenos prazeres, pensou Luciano, observando-a. E sua mãe? Perguntou ele, lembrando-se de como Raquel ocasionalmente mencionava a mãe doente durante seu tempo na empresa. A surpresa passou pelo rosto de Raquel. Ela faleceu há 1 ano e meio. O senhor se lembra dela? Você pedia folga ocasionalmente para levá-la ao médico. E uma vez precisou sair às pressas porque ela havia caído. Raquel assentiu lentamente. Diabetes complicada. No final, os rins não aguentaram. Ela tomou outro gole de café, usando a xícara para esconder a emoção que ameaçava transparecer. Sinto muito, disse Luciano, e realmente sentia. Lembrava-se de como Raquel sempre compensava as horas perdidas, chegando mais cedo ou saindo mais tarde nos dias seguintes. A vida segue, respondeu ela, a frase soando como um mantra repetido muitas vezes. E o senhor?
A empresa parece estar crescendo bem, pelo que vejo nos jornais. Sim, estamos expandindo para o Nordeste agora. Recife e Salvador primeiro, depois outras capitais. A resposta saiu automática, ensaiada de tantas entrevistas e conversas de negócios. Parabéns, disse Raquel, e havia sinceridade em sua voz, apesar de tudo. Sempre achei que a Marques tinha uma visão diferente no mercado imobiliário, mais humana, talvez. Luciano quase riu da ironia. Humana? Muitos diriam o oposto. Comparada às outras onde tentei trabalhar depois? Sim, humana. Ela baixou a xícara. Pelo menos lá eu sabia que se cumprisse minhas responsabilidades, teria estabilidade. Nas outras, ela deixou a frase morrer. Se era tão bom, por que saiu? A pergunta escapou antes que Luciano pudesse contê-la e imediatamente se arrependeu. O rosto de Raquel fechou-se, a abertura momentânea desaparecendo como uma janela sendo bruscamente fechada. Tive meus motivos, respondeu ela secamente. Profissionais. A mudança no tom era palpável. Luciano percebeu que havia cruzado alguma linha invisível. Tentou recuar. Claro, desculpe a intromissão. Só fiquei curioso porque seu desempenho era excelente, pelo que me lembro. Raquel suavizou um pouco a expressão. Agradeço o reconhecimento, mesmo que tardio. Algo naquela resposta incomodou Luciano. O que quer dizer com tardio? Ela o encarou diretamente pela primeira vez desde que entraram na cafeteria. Nunca conversamos durante os 2 anos e meio que trabalhei lá, Sr. Marques. O senhor provavelmente nem saberia meu nome se não fosse pelos relatórios que eu organizava. A observação acertou Luciano como um soco sutil no estômago. Era verdade. Ele raramente interagia com funcionários de escalão menor, a menos que fosse absolutamente necessário. Mônica filtrava tudo, todos. Era eficiente para os negócios, mas criava um abismo entre ele e a realidade da maioria das pessoas que trabalhavam para construir sua fortuna. Você tem razão, admitiu, surpreendendo a ambos com sua franqueza. Eu deveria ser mais presente. Não é uma crítica, Raquel esclareceu, parecendo ligeiramente desconfortável com a direção da conversa. Empresas grandes funcionam assim. Hierarquias são necessárias. Mesmo assim, Luciano tomou o último gole de seu café, pensativo. Às vezes me pergunto quanto perco por não conhecer as pessoas que trabalham comigo. As ideias que nunca chegam até mim, as perspectivas diferentes. Raquel o estudou com curiosidade, como se estivesse vendo uma faceta completamente nova daquele homem que conhecia apenas de longe, através de reuniões gerais e e-mails corporativos. Mais café? Ofereceu Luciano, notando as xícaras vazias. Raquel verificou o relógio discretamente. Agradeço, mas preciso voltar ao trabalho. O horário de pico da tarde está começando. Claro. Luciano acenou para a garçonete pedindo a conta. Obrigado por aceitar conversar. Foi esclarecedor. Esclarecedor? Um sorriso cético moldou os lábios de Raquel. Não falei nada que o senhor já não soubesse sobre como funciona a vida real para a maioria das pessoas. A garçonete trouxe a conta. Luciano pagou sem olhar o valor, deixando uma gorjeta generosa. O gesto tão automático para ele não passou despercebido por Raquel, cujos olhos registraram o valor na nota fiscal antes que a garçonete a recolhesse. Sabe quanto um motorista de táxi ganha em média por dia em São Paulo, Sr. Marques? Perguntou Raquel enquanto vestia seu casaco leve, inadequado para a chuva que ainda caía. Não faço ideia, admitiu Luciano levantando-se. Cerca de 150 a 200 Harleys nos dias bons. Depois de descontar combustível, taxa do aplicativo, manutenção do carro e aluguel da licença. Ela ajustou o lenço no pescoço, um gesto preciso, quase defensivo. A gorjeta que acabou de deixar equivale a quase 2 horas do meu trabalho. Luciano sentiu um desconforto crescente. Não era culpa dele que o sistema funcionava assim, era. Ele trabalhava duro, construiu seu império, merecia sua riqueza. Mas o comentário de Raquel pairava no ar como uma acusação silenciosa. Não quis ofender, disse finalmente enquanto caminhavam até a porta.
Não estou ofendida, respondeu Raquel com surpreendente serenidade. Só achei que talvez quisesse saber. Realidades diferentes, perspectivas diferentes, como você mesmo disse. Saíram para a calçada, onde a chuva havia diminuído para uma garoa fina. O táxi de Raquel esperava exatamente onde ela o havia estacionado. Posso te dar uma carona de volta ao escritório, ofereceu ela. Não precisa. Vou aproveitar para caminhar um pouco, já que a chuva acalmou. Luciano estendeu a mão. Foi bom revê-la, Raquel. Ela hesitou brevemente antes de aceitar o aperto de mão. Igualmente, Sr. Marques. Por favor, me chame de Luciano. Não acho que seja apropriado. O tom era educado, mas firme. Por quê? Não trabalha mais para mim. Exatamente por isso. Não trabalhamos juntos, mas também não somos amigos. Somos apenas pessoas que se conheceram profissionalmente em outro contexto. Ela deu um passo em direção ao carro. Tenha uma boa tarde, Sr. Marques. Algo na resposta contida e na maneira como Raquel mantinha distância intrigou Luciano. Havia mais ali do que a simples formalidade de uma ex-funcionária. A curiosidade que sentira inicialmente transformou-se em uma determinação mais definida. Espere, chamou, quando ela já abria a porta do carro. Tenho uma proposta. Raquel o encarou com uma mistura de cansaço e cautela. Que tipo de proposta? Profissional, esclareceu ele rapidamente. A Marques está expandindo, como mencionei. Estamos contratando para várias posições. Com sua experiência e conhecimento da empresa, poderia... Não, ela o interrompeu, surpreendendo-o. Agradeço a oferta, mas não estou interessada em voltar a trabalhar na Marques Incorporações. A recusa categórica o pegou desprevenido. Em seu mundo, ofertas como aquela raramente eram recusadas, especialmente por alguém na situação de Raquel. Posso perguntar por quê? Seria uma posição melhor que a anterior, obviamente, com salário compatível. Raquel inspirou profundamente, como se buscasse paciência. Sr. Marques, aprecio sua preocupação, mas não preciso de caridade disfarçada de oportunidade profissional. Não é caridade, protestou Luciano, genuinamente confuso. É reconhecimento de talento. Você era excelente no que fazia. Se eu era tão excelente, por que ninguém na empresa me procurou quando minha posição no departamento foi eliminada durante a reestruturação? As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia, e Raquel imediatamente pareceu arrependida de ter revelado tanto. Luciano franziu o senho. Seu cargo foi eliminado? Não foi uma saída voluntária? Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo ruído da garoa e dos carros passando na rua molhada. Acho que houve um mal-entendido, disse Raquel finalmente, sua voz controlada. Preciso voltar ao trabalho agora. Adeus, Sr. Marques. Antes que Luciano pudesse processar completamente a revelação, ela entrou no táxi e ligou o motor. Ele ficou parado na calçada, observando o veículo amarelo se afastar e desaparecer no trânsito crescente. A chuva voltava a intensificar-se, mas Luciano mal notava. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando pontos. Raquel não havia pedido demissão como ele presumira. Sua posição fora eliminada durante uma das reestruturações da empresa, provavelmente aquela implementada por Thomas Vellani, o diretor financeiro que Luciano havia contratado 3 anos atrás para otimizar operações. Puxou o celular do bolso e discou. Mônica, cancele todos os meus compromissos do resto do dia e me conecte com o departamento de RH. Preciso de informações sobre uma ex-funcionária. 40 minutos depois, Luciano estava em sua cobertura no Jardim Europa, sentado à mesa de jantar que raramente usava, espalhando documentos enviados pelo RH. O perfil funcional de Raquel Campos mostrava exatamente o que ele suspeitava. Uma funcionária exemplar, sem advertências, com avaliações consistentemente positivas. E então, em uma nota simples ao final, posição eliminada devido à reestruturação departamental, conforme diretriz RH 2021-55.
A diretriz mencionada, que Luciano solicitara adicionalmente, listava 22 posições consideradas redundantes ou não essenciais pelo departamento financeiro. A posição de Raquel estava lá, junto com a justificativa técnica. Funções podem ser absorvidas por sistema automatizado e supervisão do gerente departamental. Luciano recostou-se na cadeira, pensativo. Havia aprovado essa reestruturação sem questionar os detalhes, confiando no julgamento de Velani. Era assim que dirigia sua empresa, delegando, confiando nos especialistas que contratava a peso de ouro. Mas quantas Raquéis haviam sido descartadas nesse processo? Quantas vidas impactadas por decisões que ele assinara sem pensar duas vezes? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Mônica. Sr. Velani quer confirmar se a reunião de amanhã com os investidores está mantida para as 9h. Luciano digitou rapidamente. Confirmado. E informe que quer uma reunião privada com ele às 8h30. Serviu-se de um uísque e caminhou até a janela panorâmica. A chuva continuava caindo sobre São Paulo, transformando as luzes da cidade em borrões coloridos através do vidro molhado. Em algum lugar lá embaixo, Raquel provavelmente ainda dirigia seu táxi, trabalhando até tarde para compensar o tempo perdido com ele. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Luciano franziu o senho. Não esperava ninguém. No monitor do interfone, viu Sandra, sua irmã mais nova. "O que faz aqui a essa hora?" perguntou ao abrir a porta. "Achei que estivesse em Nova York." Sandra Marques, 32 anos, entrou como um furacão, sacudindo o guarda-chuva elegante. "Voltei ontem. Mamãe não te avisou?" Típico. Ela depositou um beijo rápido na bochecha do irmão. "Estou interrompendo algo? Você parece perturbado." "Não, só trabalhando." Luciano retornou à mesa, recolhendo os documentos espalhados. Sandra o seguiu, olhando curiosamente para os papéis. "RH? Desde quando você se interessa pelos detalhes administrativos da empresa?" "Estou revisando algumas decisões." Ele guardou os documentos em uma pasta. "Quer beber algo?" "Um vinho, se tiver." Sandra acomodou-se no sofá de couro italiano, tirando os sapatos de salto com um suspiro de alívio. "Então, qual o problema?" "E não diga nenhum, porque te conheço desde que nasci." Luciano serviu 2 taças de vinho tinto e sentou-se na poltrona oposta à irmã. "Encontrei uma ex-funcionária hoje. Por acaso, ela estava dirigindo o táxi que peguei. E..." Sandra ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "E descobri que ela perdeu o emprego na empresa por causa de uma reestruturação que aprovei sem questionar os detalhes. Agora está dirigindo táxi para sobreviver." Sandra estudou o irmão com interesse crescente. "E isso te incomodou porque ela era boa no que fazia, porque foi injusto, porque talvez eu esteja assinando coisas sem pensar nas consequências reais para pessoas reais." As palavras saíram em uma torrente incomum para alguém geralmente tão controlado. "Uau!" Sandra tomou um gole de vinho, observando o irmão por cima da borda da taça. "Parece que essa motorista de táxi te afetou mais que todas aquelas modelos e socialites que você costuma namorar." "Não é nada disso", protestou Luciano, incomodado com a insinuação. "É uma questão de responsabilidade corporativa." "Claro." Sandra sorriu, um sorriso que dizia claramente que não acreditava nele. "E essa funcionária injustiçada tem nome?" "Raquel Campos." Sandra sacou o celular da bolsa. "Vamos ver o que encontramos sobre essa misteriosa Raquel, que conseguiu despertar a consciência social do meu irmão." "O que está fazendo?" Luciano questionou, alarmado. "Relaxa, só estou checando as redes sociais. Todo mundo tem hoje em dia." Seus dedos deslizavam rapidamente pela tela. "Aqui. Raquel Campos, 31 anos, formada em administração pela Universidade São Judas. Não posta muito, mas... Oh, interessante." "O quê?" Luciano não conseguiu evitar a curiosidade. "Ela faz parte de um grupo de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica.
Parece que organizam workshops de capacitação profissional em comunidades carentes. Sandra continuou deslizando. E olha, há fotos dela dando aulas de empreendedorismo básico. E também... Não chega. Luciano interrompeu mais bruscamente do que pretendia. Isso é invasão de privacidade. Sandra desligou o celular, surpresa com a reação do irmão. São redes sociais públicas, Lu. Nada que qualquer pessoa com internet não possa ver. Luciano esfregou o rosto, sentindo-se subitamente exausto. Desculpe, foi um dia estranho. Claramente. Sandra o estudou com intensidade renovada. Sabe o que acho? Que essa Raquel te mostrou algo que você não queria ver. Que existem consequências reais para as decisões que tomamos do alto de nossos privilégios. Desde quando você virou filósofa social? Perguntou Luciano, tentando aliviar o peso da observação certeira da irmã. Desde que passei os últimos 6 meses trabalhando com a fundação em comunidades carentes, respondeu Sandra seriamente. Algo que você deveria tentar algum dia, aliás. Faria bem ao seu marketing pessoal. A Fundação Marques havia sido criação de Sandra 3 anos atrás. Luciano apoiava financeiramente, claro, mas raramente se envolvia nas atividades. Considerava-as projeto pessoal da irmã. Não é sobre marketing, protestou ele. É sobre... Hesitou, incapaz de articular exatamente o que estava sentindo. Sobre o quê? Pressionou Sandra. Sobre fazer a coisa certa, respondeu finalmente. E acho que sei o que preciso fazer. Na manhã seguinte, Luciano chegou ao escritório excepcionalmente cedo. Às 8h15, já estava em sua sala, revisando os dados que havia solicitado adicionalmente ao departamento de RH. A lista completa dos funcionários desligados nas últimas 3 reestruturações nos últimos 5 anos. Os números eram impressionantes. 187 posições eliminadas, a maioria em níveis operacionais e administrativos. Economia anual estimada, 7,8 milhões. Impacto na produtividade, negligível, segundo os relatórios. Luciano agora questionava essa última avaliação. Às 8h30 em ponto, Thomas Vellani bateu à porta. O diretor financeiro, um homem de 40 e poucos anos com MBA em Harvard e experiência em grandes consultorias, entrou com a confiança habitual. Bom dia, Luciano. Tudo pronto para a reunião com os investidores? Os números do 3º trimestre estão excelentes e as projeções para o Nordeste vão impressioná-los. Sente-se, Thomas, disse Luciano, sem responder diretamente. Precisamos conversar sobre nossas políticas de reestruturação. Reestruturação? Thomas ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso com o tema. Algum problema específico? Luciano empurrou a pasta com os documentos na direção do diretor financeiro. Estive analisando o impacto humano de nossas últimas decisões corporativas. Thomas folheou os documentos com crescente desconforto. Estas informações são de anos atrás. Por que está revisando isso agora? Ontem encontrei uma ex-funcionária, respondeu Luciano, observando atentamente a reação do diretor. Raquel Campos, lembra-se dela? Não consigo lembrar de todos os funcionários, especialmente os operacionais. Thomas respondeu defensivo. Temos mais de 800 colaboradores. Ela trabalhou aqui por 2 anos e meio. Avaliações exemplares. Foi demitida porque, segundo seu relatório, as funções dela poderiam ser absorvidas por sistema automatizado e supervisão do gerente departamental. Luciano citou as palavras exatas do documento. Sabe onde a encontrei ontem? Dirigindo um táxi. Thomas ajustou-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Luciano, reestruturações são necessárias para manter a competitividade. Você mesmo aprovou todas essas mudanças. Sim, aprovei. E isso me faz igualmente responsável. Luciano inclinou-se para frente. Quero uma revisão completa de todas as demissões por reestruturação nos últimos 5 anos. Quero saber quantos desses 187 funcionários realmente precisavam ser cortados e quantos foram simplesmente vítimas de planilhas frias. Isso demandaria um tempo considerável e recursos que poderíamos empregar melhor em... Eu não perguntei se era conveniente, Thomas.
interrompeu Luciano, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Considere isso uma diretriz prioritária. E quero também um novo programa de recontratação para aqueles que foram injustamente dispensados. Thomas Vellani estudou o rosto de Luciano, como se tentasse entender se aquilo era um capricho temporário ou uma mudança genuína de política. Haverá resistência do conselho, alertou finalmente, principalmente de seu pai. Gerald não vai entender essa mudança repentina de filosofia. A menção ao pai fez Luciano hesitar momentaneamente. Gerald Marques, aos 68 anos, ainda exercia considerável influência como presidente do conselho, mesmo tendo passado o controle executivo ao filho 5 anos antes. O velho Marques era conhecido por sua visão implacável sobre eficiência empresarial. Não construí este império alimentando vagabundos. Era uma de suas frases favoritas. Eu lidarei com meu pai, respondeu Luciano, recuperando a firmeza. Quanto ao conselho, lembre-os que ainda detém os 51% das ações com direito a voto. Thomas assentiu lentamente, reconhecendo a batalha perdida. Como quiser. Apresentarei um plano preliminar até o final da semana. Até amanhã, corrigiu Luciano. E mais uma coisa, quero o contato atual de Raquel Campos. Número de telefone, endereço, o que o RH tiver. Isso pode infringir políticas de privacidade, Luciano. Não podemos simplesmente... Encontre um jeito legal então, mas quero esse contato hoje. Thomas levantou-se ajustando o terno impecável. Há algo que devo saber sobre seu interesse específico nessa ex-funcionária? Apenas faça o que pedi, respondeu Luciano, dispensando-o com um gesto. Quando o diretor financeiro saiu, Luciano girou sua cadeira para contemplar a vista panorâmica da cidade. O céu havia clareado após a chuva do dia anterior, revelando uma São Paulo ensolarada, mas ainda úmida. Em algum lugar lá embaixo, Raquel provavelmente já estava em seu táxi, iniciando mais um dia de trabalho incerto. A reunião com os investidores transcorreu conforme planejado. Números impressionantes, projeções otimistas, aplausos entusiasmados. Luciano conduziu a apresentação com sua competência habitual, mas uma parte de sua mente permanecia distante, ainda processando o encontro do dia anterior e as revelações subsequentes. No meio da tarde, Thomas enviou uma mensagem. Informações solicitadas disponíveis em envelope confidencial com sua secretária. Luciano esperou que os investidores saíssem para buscar o envelope. Dentro, encontrou uma ficha com dados básicos. Endereço no bairro do Ipiranga, número de celular, e-mail pessoal. Havia também uma observação adicional. Atualmente registrada como microempreendedora individual, MEI, atividade. Transporte de passageiros por aplicativo. Guardou o envelope na pasta pessoal e voltou à sua mesa. Pegou o celular, digitou o número, mas hesitou antes de ligar. O que diria? Olá, sinto muito que minha empresa tenha arruinado sua carreira. Quer seu emprego de volta? Ela já havia recusado sua oferta, e com razão. Soaria como caridade, não como valorização profissional. Guardou o celular, frustrado consigo mesmo. Precisava de uma abordagem diferente. Mônica, chamou pela intercomunicador. Entre em contato com Sandra. Diga que preciso conversar com ela sobre a fundação. Com urgência. 2 horas depois, estava no escritório da Fundação Marques, localizado em um prédio comercial na Vila Olímpia. O espaço era moderno e acolhedor, decorado em tons terrosos e verdes, com fotos de projetos sociais nas paredes. Sandra o recebeu com evidente curiosidade. 2 visitas em 2 dias? Devo me preocupar? Brincou ela, indicando o sofá de sua sala. Preciso da sua ajuda, admitiu Luciano, sentando-se. Com aquela situação que comentei ontem. Raquel Campos. Sandra não estava perguntando. O que tem em mente? Além de, obviamente, impressioná-la com seu recém-descoberto senso de justiça social. Não é isso, protestou Luciano, embora não com total convicção. Quero consertar um erro, mas ela já recusou uma oferta de recontratação. Disse que não quer caridade.
E com razão, respondeu Sandra, servindo café para ambos em canecas de cerâmica artesanal. Ninguém gosta de ser um projeto de caridade, especialmente alguém que já trabalhou duro e perdeu tudo por causas fora de seu controle. Então, o que sugere? Sandra estudou o irmão com um olhar avaliador. Primeiro, preciso entender suas verdadeiras motivações, Lu. É remorso corporativo, atração pessoal ou genuína preocupação com a injustiça? Talvez um pouco de tudo, admitiu Luciano após um momento de reflexão. Mas principalmente sinto que preciso assumir responsabilidade pelas decisões que tomei, ou que permiti que outros tomassem em meu nome. Sandra assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Nesse caso, sugiro algo mais amplo que apenas tentar consertar a vida de uma pessoa. Por que não criar um programa estruturado? A Fundação já tem projetos de capacitação profissional. Poderíamos desenvolver algo específico para ex-funcionários afetados por reestruturações corporativas, não apenas da Marques, mas de outras empresas também. Você acha que Raquel aceitaria participar? Não como beneficiária, respondeu Sandra prontamente, mas talvez como colaboradora. Pelo que vi em suas redes sociais, ela já faz trabalho voluntário nessa área. Se a abordarmos profissionalmente, reconhecendo suas habilidades, seria diferente de oferecer caridade. A ideia começou a ganhar forma na mente de Luciano. Um programa que oferece requalificação, mentoria e novas oportunidades de carreira. Exatamente! Sandra animou-se. Poderíamos chamá-lo de Reconecta ou algo similar. E precisaríamos de alguém que entenda tanto o lado corporativo quanto a realidade de quem perdeu tudo. Alguém como Raquel, concluiu Luciano. Sim, mas a abordagem precisa ser profissional, Lu. Nada de aparecer no táxi dela novamente ou enviar flores caras. Isso seria constrangedor e provavelmente contraproducente. Então, como faço? Sandra sorriu, satisfeita por ver o irmão, sempre tão autoconfiante e independente, pedindo sua orientação. Deixe-me cuidar do contato inicial. Vou convidá-la para uma reunião formal aqui na Fundação, como representante da área social da Marques, para discutir uma possível parceria com o grupo de apoio dela. E quando ela descobrir que sou seu irmão, ela provavelmente já sabe. Nosso sobrenome não é exatamente comum, mas vou deixar claro que a ideia partiu de mim, não de você. Isso dará a ela espaço para aceitar ou recusar sem sentir que está lidando diretamente com seu ex-chefe. Luciano contemplou a proposta. Era sensata, respeitosa e potencialmente benéfica não apenas para Raquel, mas para muitas outras pessoas em situação similar. Vamos fazer isso, concordou finalmente. Mas quero estar envolvido de verdade, Sandra, não apenas como financiador anônimo. Isso será entre você e ela quando e se ela aceitar a parceria inicial. Sandra fez uma pausa, estudando o irmão com interesse renovado. Sabe, nunca vi você tão impactado por alguém antes. Essa Raquel deve ser realmente especial. É mais do que isso, respondeu Luciano, levantando-se para observar as fotos de projetos nas paredes. É como se ela tivesse removido uma venda dos meus olhos. Venho construindo este império sem realmente pensar nas pessoas afetadas por nossas decisões. Demitir, contratar, reestruturar, tudo virou apenas números em planilhas. Bem-vindo ao lado humano dos negócios, comentou Sandra com um sorriso gentil. Papai teria um ataque se te ouvisse falando assim. Provavelmente, concordou Luciano, lembrando-se das lições implacáveis de Gerald Marques sobre como conduzir os negócios da família. Mas talvez esteja na hora de redefinir o que significa ser um Marques no mundo corporativo. Nos 2 dias seguintes, Luciano mergulhou em uma rotina atípica. Pela manhã, conduzia reuniões executivas e supervisionava o projeto de revisão das reestruturações passadas, que, como esperado, encontrou considerável resistência interna. À tarde, passava horas no escritório da Fundação, aprendendo sobre projetos sociais e ajudando Sandra a estruturar o programa Reconecta, como acabaram batizando a iniciativa. Na sexta-feira, recebeu uma mensagem de Sandra.
Ela aceitou a reunião. Segunda-feira, 14 horas. Seu coração acelerou inexplicavelmente. 3 dias de espera pareciam uma eternidade. No sábado à noite, enquanto revisava documentos em seu home office, foi interrompido pelo toque do interfone. O porteiro anunciou uma visita inesperada, Gerald Marques. Seu pai raramente aparecia sem avisar. Algo estava errado. O homem de cabelos grisalhos e postura militar que entrou no apartamento parecia mais velho do que seus 68 anos, mas não menos intimidador. Gerald dispensou as formalidades habituais. Que história é essa de revisão das reestruturações? Thomas me ligou preocupado. Disse que você está considerando recontratar pessoas que demitimos por razões estratégicas. Sua voz era controlada, mas Luciano conhecia aquele tom, o prelúdio de uma tempestade. Sente-se, pai. Luciano manteve a voz calma, indicando o sofá da sala. Quer beber algo? Não estou aqui para socializar, respondeu Gerald, permanecendo em pé. Estou aqui para entender que loucura é essa. Recontratar pessoas que dispensamos, revisar decisões estratégicas tomadas há anos. Você perdeu o juízo? Luciano inspirou profundamente. Conhecia bem esse padrão. Seu pai atacando com força total, esperando que ele recuasse. Funcionara durante sua juventude, mas não agora. Estou reavaliando práticas corporativas que considero prejudiciais a longo prazo, tanto para as pessoas quanto para a empresa, respondeu com firmeza controlada. E sim, isso inclui analisar o impacto humano de nossas decisões passadas. Gerald soltou uma risada seca. Impacto humano? Desde quando o mercado imobiliário se preocupa com impacto humano? Somos uma incorporadora, não uma ONG. Podemos ser ambos, rebateu Luciano. Ser lucrativo e responsável não são objetivos mutuamente exclusivos. Gerald estudou o filho como se o visse pela primeira vez. Isso tem a ver com sua irmã, não é? Sandra e aquelas ideias progressistas dela finalmente contaminaram você também. Não é questão de ideologia, pai. É sobre integridade e visão de longo prazo. Luciano fez um gesto amplo, abrangendo o luxuoso apartamento. Construímos tudo isso descartando pessoas como peças defeituosas. E agora estou percebendo que podemos ter jogado fora alguns dos nossos melhores talentos no processo. Negócios são assim, insistiu Gerald. Quem não se adapta fica para trás. Foi assim que transformei uma pequena construtora em um império. E talvez seja a hora de evoluir esse modelo, respondeu Luciano. O mundo está mudando. As empresas que não considerarem seu impacto social ficarão obsoletas. Gerald observou o filho com um misto de frustração e algo que poderia ser interpretado como curiosidade relutante. Finalmente, sentou-se no sofá, um sinal de que ao menos estava disposto a escutar. Explique-me esse plano, exigiu. E espero que haja números sólidos por trás desse repentino ataque de consciência social. Durante a hora seguinte, Luciano detalhou sua visão. Não apenas o programa Reconecta, mas uma revisão mais ampla das práticas corporativas da Marques Incorporações. Apresentou estudos sobre como empresas com políticas mais humanas tinham melhor retenção de talentos e, consequentemente, menor custo de recrutamento e treinamento. Mostrou dados sobre produtividade e lealdade corporativa. Gerald escutou em silêncio, seu rosto revelando pouco de seus pensamentos. Quando Luciano terminou, o velho Marques permaneceu calado por vários segundos, como se processasse tudo o que ouvira. Há algo que não está me contando, disse finalmente. Tudo isso por causa de uma ex-funcionária que encontrou dirigindo táxi. Quem é essa mulher, Luciano? A perspicácia do pai pegou Luciano desprevenido. Gerald sempre fora astuto para perceber quando havia mais na história do que o aparente. Raquel Campos, respondeu, vendo pouco sentido em esconder. Trabalhava no departamento financeiro, excelente funcionária, segundo todas as avaliações. Perdeu o emprego durante a reestruturação implementada por Thomas há 2 anos. E agora você quer consertar isso, concluiu Gerald, estudando o filho. Por quê? O que ela significa para você? Não é o que está pensando,
protestou Luciano. Nunca tivemos qualquer envolvimento pessoal. Mal nos conhecíamos quando ela trabalhava na empresa. Então o quê? Culpa? Remorso? Gerald inclinou-se para a frente. Ou é algo mais? Luciano hesitou, procurando as palavras certas. Ela representa todos os erros que cometemos, todas as pessoas que tratamos como descartáveis. Quando a vi naquele táxi, foi como enxergar as consequências reais de decisões que tomei sentado confortavelmente em meu escritório. Gerald recostou-se novamente pensativo. Sabe por que construí esta empresa do jeito que construí, Luciano? Por que fui tão impiedoso, como sua irmã gosta de dizer? Para maximizar o lucro, respondeu Luciano automaticamente. Não, Gerald sacudiu a cabeça. Para sobreviver. Você não se lembra, era muito pequeno, mas quase perdemos tudo na crise dos anos 90. Eu tinha 30 funcionários na época e precisei demitir 25 para manter a empresa viva. 5 famílias puderam continuar comendo porque tomei decisões difíceis. Luciano não esperava essa revelação. Seu pai raramente falava sobre os primeiros anos da construtora. Não estou dizendo que está errado em querer ser mais humano, continuou Gerald, pronunciando a palavra como se fosse estrangeira. Só quero que entenda que às vezes cortes são necessários para que o todo sobreviva. Entendo isso, concordou Luciano. Mas estamos falando de cortes feitos durante períodos de crescimento, não de crise. Demitimos pessoas não porque precisávamos sobreviver, mas para aumentar margens que já eram generosas. Gerald estudou o filho por um longo momento, como se reavaliasse algo fundamental sobre ele. Você sempre foi mais parecido com sua mãe, disse finalmente, com uma suavidade incomum em sua voz. Ela também me questionava sobre essas coisas. A menção à mãe, falecida há mais de uma década, surpreendeu Luciano. Gerald raramente falava dela. Faça o que acha certo, concluiu o velho Marques, levantando-se. Mas faça com inteligência. Não comprometa a saúde financeira da empresa por impulso emocional. Não é impulso, garantiu Luciano. É uma visão de longo prazo. Gerald assentiu brevemente antes de se dirigir à porta. Apenas lembre-se, sentimento não paga contas. E se esse programa falhar, o conselho vai cobrar de você. Estou disposto a assumir esse risco. Quando seu pai saiu, Luciano sentiu-se estranhamente aliviado. Esperava muito mais resistência, talvez até ameaças de intervenção do conselho. A conversa, embora tensa, havia sido quase civilizada. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sandra. Como foi com o velho leão? Surpreendentemente, razoável, respondeu. Milagres acontecem. Agora foque na reunião de segunda. Preparei tudo conforme conversamos. Segunda-feira chegou com uma lentidão agonizante. Luciano passou a manhã no escritório, tentando concentrar-se em suas tarefas habituais. Mas seu pensamento insistia em saltar para a reunião da tarde. Às 13h30, já estava no prédio da fundação, revisando nervosamente os materiais que Sandra havia preparado. Relaxe, aconselhou sua irmã, observando-o reorganizar pela terceira vez as pastas sobre a mesa da sala de reuniões. Parece que você vai pedir alguém em casamento, não propor uma parceria profissional. Quero que seja perfeito, admitiu Luciano, ajustando a posição de um laptop. Se parecer improvisado, ela vai pensar que é apenas um capricho. Ou caridade, completou Sandra, compreendendo a preocupação do irmão. Não se preocupe, estruturei tudo de forma profissional. ênfase nas qualificações dela, não na situação atual. Às 13h55, a recepcionista anunciou: Senhorita Raquel Campos está aqui. Eu a recebo, disse Sandra rapidamente, percebendo a súbita tensão do irmão. Fique aqui e deixe-me preparar o terreno. Luciano assentiu, agradecido pela intervenção da irmã. Através da porta de vidro fosco, observou as silhuetas de Sandra e Raquel se cumprimentando na recepção. Sua mente produzia cenários catastróficos. Raquel reconhecendo a armadilha e saindo imediatamente. Raquel acusando-o de manipulação. Raquel rindo da ideia absurda de colaborar com seu ex-empregador. Respirou fundo.
tentando acalmar-se. Estava se comportando como um adolescente, não como o CEO de uma das maiores incorporadoras do país. A porta se abriu e Sandra entrou, seguida por Raquel. A ex-funcionária vestia-se de maneira simples, mas profissional. Calça social preta, blusa branca, um blazer modesto, nada do uniforme de taxista. Seus cabelos estavam soltos, emoldurando um rosto que parecia simultaneamente surpreso e cauteloso ao reconhecer Luciano. "Raquel, acho que você já conhece meu irmão, Luciano Marques", apresentou Sandra como se fosse um encontro casual. "Ele está apoiando diretamente nosso novo projeto." "Senhor Marques", Raquel o cumprimentou com um aceno formal sem estender a mão. "Confesso que não esperava vê-lo aqui. A ideia do projeto foi minha", interveio Sandra rapidamente, "mas Luciano tem sido fundamental para estruturá-lo. Por favor, sente-se. Podemos lhe oferecer um café, água." "Água, por favor", respondeu Raquel, tomando um lugar à mesa, o mais distante possível de Luciano. Enquanto Sandra servia a água e organizava os materiais, um silêncio desconfortável pairou entre Luciano e Raquel. Ele buscava desesperadamente algo para dizer que não soasse condescendente ou ensaiado. "Como está o táxi?", perguntou finalmente, arrependendo-se instantaneamente da escolha de assunto. "Funcionando", respondeu Raquel secamente. "Ao contrário das oportunidades no mercado formal." Luciano fez uma careta interna. Começar pelo táxi havia sido uma péssima ideia. Sandra voltou à mesa, lançando um olhar de advertência ao irmão. "Raquel, como mencionei por telefone, estamos desenvolvendo um programa chamado Reconecta para apoiar profissionais que enfrentaram transições de carreira involuntárias, especialmente aqueles afetados por reestruturações corporativas." Raquel assentiu, seu olhar alternando entre os irmãos. "E por que me procuraram especificamente? Há milhares de pessoas nessa situação em São Paulo." "Seu trabalho com o grupo de apoio a mulheres em vulnerabilidade econômica chamou nossa atenção", respondeu Sandra, deslizando um tablet com informações sobre a mesa. "Vimos que você já organiza workshops de capacitação profissional. Sua experiência, tanto corporativa quanto posterior, seria extremamente valiosa para nosso programa." "Entendo", disse Raquel lentamente, estudando as informações no tablet. "E qual seria exatamente meu papel?" "Consultora inicial com possibilidade de coordenação permanente", explicou Sandra. "Ajudaria a desenvolver o currículo dos treinamentos, identificar necessidades específicas dos participantes e, eventualmente, liderar algumas das oficinas. Com remuneração adequada, obviamente", acrescentou Luciano, quebrando seu silêncio. "Não estamos buscando trabalho voluntário." Raquel ergueu os olhos para ele, seu olhar penetrante. "Tudo isso por causa do nosso encontro no táxi, Sr. Marques? Uma tentativa de aliviar sua consciência corporativa?" A pergunta direta pegou Luciano desprevenido, mas não Sandra. "O encontro de vocês foi um catalisador", admitiu ela antes que o irmão pudesse responder. "Mas o programa tem méritos próprios, independentemente de como surgiu a ideia inicial. A Fundação já vinha considerando iniciativas nessa direção." Raquel não parecia convencida. Seu olhar permanecia fixo em Luciano, esperando uma resposta dele. "Sim, nosso encontro me fez questionar muitas práticas da empresa", admitiu ele finalmente. "Mas isso não diminui a legitimidade do projeto ou o valor que você traria para ele. Não estou oferecendo caridade, Raquel. Estou reconhecendo expertise." Um silêncio tenso seguiu-se à sua declaração. Raquel folheava o material digital no tablet, seu rosto revelando pouco de seus pensamentos. "O projeto parece bem estruturado", disse finalmente, "e a causa é indiscutivelmente importante, mas tenho algumas condições." "Estamos abertos a negociar", respondeu Sandra prontamente. "Primeiro, quero autonomia real, não apenas nominal. Segundo, quero garantias de que os participantes terão oportunidades concretas, não apenas workshops motivacionais sem resultado prático. E terceiro", ela fez uma pausa olhando diretamente para Luciano, "quero que a Marques Incorporações
Revise seus próprios processos de reestruturação e demissão. Já estamos fazendo isso, respondeu Luciano, surpreendendo-a. Iniciei uma revisão completa de todas as reestruturações dos últimos 5 anos. Estamos identificando casos como o seu, funcionários com bom desempenho dispensados por razões puramente numéricas. Raquel piscou, momentaneamente sem palavras. Claramente não esperava essa resposta. Você já está revisando os processos? A voz de Raquel traía sua incredulidade. Desde quando? Desde o dia seguinte ao nosso encontro, respondeu Luciano. Já identificamos 43 casos similares ao seu apenas no último ano. Pessoas com avaliações positivas demitidas por reestruturações puramente numéricas. Sandra interveio suavemente. Parte do projeto Reconecta inclui oferecer a essas pessoas prioridade em novas vagas, tanto na Marques quanto em empresas parceiras. Não como caridade, mas como reconhecimento de talentos mal aproveitados. Raquel absorveu a informação em silêncio, seu olhar analítico alternando entre os irmãos Marques. Por fim, pousou o tablet na mesa. Preciso de tempo para pensar, disse, levantando-se. A proposta é interessante, mas não quero tomar decisões precipitadas. Claro, respondeu Sandra rapidamente. Quanto tempo acha que precisará? 1 semana, respondeu Raquel. E gostaria de receber esses materiais por e-mail para analisar com calma. Sem problema, concordou Sandra. Enviarei tudo hoje mesmo. Um silêncio desconfortável pairou no ar enquanto Raquel recolhia sua bolsa. Luciano, que havia permanecido relativamente quieto durante a apresentação formal, sentiu que precisava dizer algo antes que ela partisse. Raquel, chamou, levantando-se também. Independentemente de sua decisão sobre o projeto, gostaria de me desculpar pessoalmente pelo que aconteceu. Como CEO, a responsabilidade final é minha, mesmo que eu não tenha participado diretamente da decisão de eliminar sua posição. Ela o encarou, surpresa com a declaração direta. Aprecio suas palavras, Sr. Marques, mas desculpas não pagam contas atrasadas ou recuperam oportunidades perdidas. Eu sei, concordou ele. É por isso que estamos trabalhando para mudar o sistema, não apenas para consertar casos individuais. Algo no tom sincero de Luciano pareceu atingir Raquel. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Bem, é um começo, concedeu ela, dirigindo-se à porta. Entrarei em contato na próxima semana com minha resposta. Depois que Raquel saiu, Sandra voltou-se para o irmão com uma expressão contemplativa. Ela é durona, comentou. Exatamente o tipo de pessoa que precisamos para liderar esse projeto. Alguém que não vai aceitar meias soluções ou gestos vazios. Acha que ela vai aceitar? Perguntou Luciano, incapaz de esconder completamente sua ansiedade. Difícil dizer, mas ela não rejeitou imediatamente, o que já é um bom sinal. Sandra estudou o irmão com curiosidade. Você realmente se importa com a resposta dela, não é? O projeto seria muito mais eficaz com alguém como ela à frente, respondeu Luciano, evitando o verdadeiro sentido da pergunta da irmã. Claro, o projeto. Sandra sorriu, não insistindo no assunto. Agora vem a parte difícil, esperar. Os dias seguintes foram um teste de paciência para Luciano. Mergulhou no trabalho, dividindo seu tempo entre a revisão das políticas de reestruturação da Marques e reuniões na fundação para estruturar melhor o programa Reconecta. À noite, frequentemente se pegava pensando em Raquel, imaginando o que ela estaria fazendo, se ainda dirigia o táxi todas as noites, se pensava nele com a mesma frequência. Na quinta-feira, enquanto revisava relatórios em seu escritório, foi interrompido por Mônica. Sr. Marques, Thomas Velani solicita alguns minutos com urgência. Mande-o entrar, respondeu Luciano intrigado. O diretor financeiro havia estado visivelmente desconfortável com a revisão das reestruturações, participando das reuniões com relutância evidente. Thomas entrou com uma pasta em mãos e expressão grave. Preciso discutir algo sobre a revisão que solicitou, anunciou sem preâmbulos. Algum problema? Depende do que você considera problema,
Thomas colocou a pasta na mesa de Luciano. Encontramos algumas irregularidades nas justificativas para certas demissões, incluindo a da senhora Campos. Luciano sentiu um aperto no estômago. Que tipo de irregularidades? A posição dela não foi simplesmente eliminada por otimização estrutural, como consta nos registros oficiais. Thomas parecia genuinamente desconfortável. Houve uma orientação específica para sua saída. De quem? A voz de Luciano endureceu. Thomas hesitou visivelmente. Acredito que seria melhor você verificar a documentação pessoalmente. Luciano abriu a pasta, encontrando uma série de e-mails impressos. Seu olhar percorreu rapidamente as mensagens até se fixar em um nome que fez seu sangue gelar. Helena Marques, sua madrasta. O que Helena tem a ver com isso? Perguntou, sua voz perigosamente controlada. Aparentemente, ela recomendou fortemente a saída da senhora Campos em uma conversa com o então diretor de RH, explicou Thomas, claramente desconfortável. A reestruturação foi apenas a oportunidade conveniente. Luciano continuou lendo os e-mails, seu rosto endurecendo progressivamente. Helena, a terceira esposa de seu pai, havia pressionado pela demissão de Raquel após um incidente em um evento corporativo. Não havia detalhes específicos sobre o ocorrido, apenas menções vagas a comportamento inadequado e falta de alinhamento com os valores da família Marques. Por que nunca fui informado disso? Perguntou Luciano, sua voz tensa. Seu pai sugeriu que o assunto fosse tratado discretamente. Thomas escolhia as palavras com extremo cuidado. Na época, você estava na Espanha negociando a parceria com o Grupo Valência. Luciano lembrava-se daquela viagem. 2 semanas cruciais para fechar um acordo internacional que expandiria significativamente os negócios da Marques. Enquanto isso, aparentemente, intrigas familiares determinavam o destino de funcionários competentes nos bastidores. Isso muda tudo, disse finalmente fechando a pasta. Precisamos rever o caso dela com ainda mais atenção. E quero falar com meu pai sobre isso. Tem certeza? Questionou Thomas, visivelmente apreensivo. Envolver questões familiares em decisões corporativas pode ser complicado. Já está complicado, respondeu Luciano secamente. Só não sabíamos o quanto. Obrigado por trazer isso à minha atenção, Thomas. Você fez a coisa certa. Após a saída do diretor financeiro, Luciano permaneceu imóvel por vários minutos, processando as informações. Helena nunca fora exatamente acolhedora com os filhos do primeiro casamento de Gerald, mas interferir diretamente nos negócios para prejudicar uma funcionária? O que poderia ter motivado tal ação? Pegou o telefone e ligou para Sandra. Preciso te ver. Agora. É sobre Raquel. 1 hora depois, os irmãos estavam na cobertura de Luciano, a pasta de documentos aberta entre eles na mesa de jantar. Isso é baixo, mesmo para Helena, comentou Sandra após ler os e-mails. Mas não me surpreende completamente. Ela sempre odiou que funcionárias jovens e bonitas trabalhassem perto de papai ou de você. Mas Raquel trabalhava no financeiro. Nem tinha contato direto comigo ou com o pai, argumentou Luciano perplexo. Olha essa data. Sandra apontou para um dos e-mails. 2 semanas depois daquela festa de fim de ano onde você dançou com algumas funcionárias, lembra? Helena estava furiosa naquela noite. Luciano franziu o senho, vagamente lembrando-se do evento. Como era costume, havia dançado brevemente com várias funcionárias durante a confraternização. Um gesto social sem qualquer significado especial. Mal se recordava se Raquel estava entre elas. Isso é ridículo, protestou. Dançar na festa corporativa não é motivo para arruinar a carreira de alguém. Para Helena, qualquer ameaça percebida à posição dela é motivo suficiente, respondeu Sandra amargamente. Lembra quando ela convenceu papai a cortar minha mesada porque passei um final de semana em Angra com amigos? Luciano lembrava-se bem. Helena sempre temera que Sandra, bela e independente, pudesse de alguma forma ofuscar seu brilho ao lado de Gerald. A questão agora é, o que fazemos com essa informação?
Perguntou Sandra. Você vai contar a Raquel? Luciano considerou a pergunta cuidadosamente. Ela merece saber a verdade, mas isso pode complicar ainda mais as coisas. Ou simplificá-las, ponderou Sandra. Se ela souber que foi vítima de uma intriga pessoal, não de uma decisão corporativa fria, talvez fique mais propensa a aceitar nossa proposta. Pelo menos saberia que você não teve participação direta no que aconteceu. Não quero usar isso como manipulação para conseguir sua participação no projeto, protestou Luciano. Não é manipulação se for a verdade, argumentou Sandra. Além disso, pense no lado positivo. Isso confirma que seu trabalho era excelente. Não foi demitida por incompetência ou redundância real. Luciano considerou o argumento da irmã. Era verdade. A revelação confirmava que Raquel fora injustiçada de forma ainda mais grave do que imaginavam inicialmente. Vou contar a ela, decidiu finalmente, mas pessoalmente, não por telefone ou e-mail. Como pretende fazer isso? Ela provavelmente não aceitará outro café casual com você. Luciano pensou por um momento. Vou encontrá-la de novo. No táxi. Sandra ergueu as sobrancelhas, cética. São Paulo tem milhares de táxis. As chances de pegar o dela novamente são praticamente nulas. Então não deixarei para o acaso, respondeu Luciano, já pegando o celular. Vou solicitar especificamente o serviço dela pelo aplicativo. Isso não parece invasivo? Questionou Sandra, preocupada. Talvez, mas preciso falar com ela antes que tome uma decisão sobre o projeto. Luciano fez uma pausa, percebendo algo. Na verdade, isso vai além do projeto agora. É sobre justiça. Sandra estudou o irmão com uma expressão que mesclava preocupação e admiração. Você realmente se importa com ela, não é? Não apenas como símbolo de injustiça corporativa, mas como pessoa. Luciano não respondeu imediatamente, sua mente processando a observação da irmã. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave, quase vulnerável. Acho que sim, há algo nela. Uma força, uma dignidade, mesmo nas piores circunstâncias. É diferente de qualquer pessoa que já conheci. Sandra sorriu gentilmente. Então faça isso direito. Não a embosque no táxi. Isso pareceria mais uma tática de intimidação do que um gesto sincero. O que sugere então? Envie uma mensagem, peça um encontro formal, explique que descobriu informações importantes sobre o caso dela. Seja transparente sobre suas intenções. Luciano considerou o conselho. Era sensato, respeitoso e direto. Exatamente a abordagem que Raquel provavelmente apreciaria. Tem razão, concordou. Vou enviar uma mensagem agora mesmo. Pegou o celular e redigiu cuidadosamente. Raquel, descobri informações cruciais sobre as circunstâncias de sua saída da Marques que você precisa conhecer. Podemos nos encontrar para que eu explique pessoalmente? O local e horário podem ser de sua escolha. Respeito completamente se preferir não aceitar. Luciano Marques. Releu a mensagem 3 vezes antes de enviar, verificando se o tom estava adequado, direto, respeitoso, sem pressão excessiva. Enviado, anunciou, colocando o celular sobre a mesa. Agora esperamos. Não se surpreenda se ela não responder imediatamente, alertou Sandra. Ou mesmo se não responder. Ela tem todo o direito de manter distância depois de tudo que passou. Eu sei, concordou Luciano, mas espero que sua curiosidade seja mais forte que sua desconfiança. A resposta de Raquel chegou apenas na manhã seguinte. Amanhã, 18 horas, Parque do Ibirapuera, próximo ao auditório. Não quero ambiente fechado. Luciano sentiu um misto de alívio e apreensão. Ela havia aceitado o encontro, mas a escolha de um local público e aberto sugeria desconfiança persistente, como se quisesse garantir uma rota de fuga fácil se necessário. Ela respondeu, informou a Sandra por telefone. Marcou para amanhã no Ibirapuera. Bom sinal, respondeu sua irmã. Agora seja completamente honesto, sem omissões, sem amenizações. Pretendo ser,
garantiu Luciano, olhando para a pasta de documentos sobre sua mesa. Havia preparado cópias de todos os e-mails relevantes, pensando em levá-los consigo. O dia seguinte arrastou-se com lentidão agonizante. Luciano tentou concentrar-se no trabalho, mas sua mente continuava desviando para o encontro iminente. Às 17h30, dispensou seu motorista e pegou um táxi comum até o parque. Um gesto simbólico que não passou despercebido pelo taxista, que raramente transportava executivos de terno completo para o Ibirapuera no final da tarde. O parque estava relativamente tranquilo para um final de dia de semana. Grupos de corredores passavam ocasionalmente, famílias recolhiam seus pertences, preparando-se para ir embora. Casais caminhavam de mãos dadas, aproveitando o pôr do sol que começava a pintar o céu com tons alaranjados. Luciano avistou Raquel de longe, sentada em um banco com vista para o lago. Vestia jeans simples, uma blusa branca e uma jaqueta leve. Um visual casual que contrastava com o terno impecável dele. Parecia absorta em pensamentos, observando alguns patos que nadavam preguiçosamente nas águas calmas. "Oi", cumprimentou ele, aproximando-se. "Obrigado por aceitar me encontrar." Raquel indicou o espaço vazio ao seu lado no banco. Sua mensagem despertou minha curiosidade. "Informações cruciais sobre minha saída. Parece algo importante demais para ignorar." Luciano sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Colocou a pasta sobre o colo e respirou fundo. "Antes de mostrar esses documentos, quero que saiba que descobri tudo isso apenas ontem. Nem eu, nem Sandra tínhamos conhecimento disso quando propusemos o projeto Reconecta." Raquel assentiu, seu rosto não revelando emoções. "Continue. Sua demissão não foi resultado de uma reestruturação legítima", começou Luciano, abrindo a pasta. "Foi orquestrada por Helena Marques, a esposa do meu pai, por razões pessoais." O choque era visível no rosto de Raquel. Helena Marques? Mas eu mal a conhecia. Só a via em 2 ou 3 eventos corporativos. "Exatamente", confirmou Luciano, estendendo-lhe os e-mails impressos. "Foi em um desses eventos, a festa de fim de ano, que aparentemente despertou a antipatia dela." Raquel examinou os documentos com crescente indignação. "Porque dancei com você na festa corporativa? É isso? Perdi meu emprego porque participei de uma dança social em um evento da empresa?" "Parece que sim", respondeu Luciano, a vergonha evidente em sua voz. "Helena tem inseguranças, vê ameaças onde não existem, e infelizmente tinha influência suficiente para que o RH acatasse suas sugestões." "Isso é surreal", murmurou Raquel, continuando a ler. Sua expressão alternava entre incredulidade e fúria contida. "Então toda aquela justificativa sobre reestruturação e otimização foi apenas uma fachada?" "Infelizmente, sim. Seu cargo não era redundante. Seu trabalho era exemplar. Você foi vítima de um abuso de poder motivado por ciúmes infundados." Raquel fechou os olhos por um momento, como se precisasse controlar uma tempestade interna. Quando os abriu novamente, sua voz estava surpreendentemente calma. "Por que está me mostrando isso agora?" "Porque você merece saber a verdade", respondeu Luciano simplesmente. "E porque quero que entenda que o projeto Reconecta não é apenas uma tentativa de aliviar minha consciência. É um esforço genuíno para corrigir injustiças sistemáticas, começando pela mais pessoal que descobri." Raquel observou o lago por longos instantes, processando tudo o que acabara de descobrir. Finalmente voltou-se para ele. "Você poderia ter escondido isso. Teria sido mais fácil para sua família, para a imagem da empresa." "Mais fácil, sim, mas não seria o correto." Um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que Luciano via em seu rosto, surgiu brevemente. "Não esperava isso de um Marques. Estou tentando redefinir o que significa ser um Marques", respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da declaração. O silêncio que se seguiu não era mais tenso como antes, mas contemplativo. Um bando de pássaros cruzou o céu alaranjado, refletindo-se nas águas do lago.
A noite começava a cair sobre o parque. O que pretende fazer com essas informações? Perguntou Raquel finalmente. Isso depende de você, respondeu Luciano. Legalmente, temos um caso claro de demissão injusta, motivada por discriminação pessoal. Se quiser processar a empresa... Não quero o processo, interrompeu Raquel com firmeza. Não quero anos de batalhas judiciais e exposição pública. Quero seguir em frente. Compreendo, assentiu Luciano. Nesse caso, gostaria de oferecer duas opções. Uma compensação financeira pelo dano causado, sem necessidade de retornar à empresa. Ou, se preferir, sua reintegração em um cargo compatível com suas qualificações, com todos os benefícios retroativos. Raquel olhou-o com surpresa genuína. Está me oferecendo meu emprego de volta? Depois de 2 anos? Com promoção, na verdade, esclareceu Luciano. Seu histórico justificaria uma posição de coordenação a esta altura. Além disso, sua experiência recente, seu conhecimento da vida real, como você mesma disse, seria inestimável para nossa nova abordagem corporativa. Raquel sacudiu a cabeça incrédula. Há 1 semana eu estava dirigindo táxi. Agora estou sendo oferecida uma posição de coordenação na Marques Incorporações. A vida é realmente imprevisível. E o que me diz do projeto Reconecta? Perguntou Luciano cautelosamente. Ainda estaria interessada em participar, independentemente de sua decisão sobre a reintegração. Curiosamente, sim, respondeu Raquel após um momento de reflexão. Na verdade, acho que as duas coisas poderiam funcionar bem juntas. Eu poderia liderar o Reconecta internamente, como parte de minhas funções na empresa. O coração de Luciano acelerou com a resposta. Ela estava efetivamente aceitando ambas as propostas. Seria perfeito, concordou, tentando não demonstrar excessivo entusiasmo. Você traria credibilidade ao programa e ajudaria a transformar a cultura da empresa de dentro. Mas tenho condições, acrescentou Raquel firmemente. Primeiro, autonomia total no programa. Segundo, acesso direto a você para contornar qualquer tentativa de sabotagem interna. E terceiro, ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Quero saber exatamente o que você espera de mim, profissionalmente e pessoalmente. A última palavra pairou no ar entre eles, carregada de significados implícitos. Profissionalmente espero seu melhor trabalho, sua honestidade brutal quando discordar de mim e sua perspectiva única que ninguém mais na empresa possui, respondeu Luciano cuidadosamente. Pessoalmente, ele hesitou, sentindo-se vulnerável de uma maneira inédita. Não espero nada que você não esteja disposta a oferecer, mas apreciaria a oportunidade de conhecê-la melhor, fora do contexto profissional, quando e se você se sentir confortável com isso. Raquel assentiu lentamente, como se apreciasse a honestidade da resposta. Sem pressão, então. Sem pressão, confirmou ele. O emprego e sua participação no Reconecta não estão condicionados a nada além de seu desempenho profissional. Nesse caso, Raquel estendeu a mão. Acho que temos um acordo, Sr. Marques. Luciano, corrigiu ele, aceitando o aperto de mão. Se vamos trabalhar juntos, prefiro que me chame pelo nome. Luciano, repetiu ela, um pequeno sorriso surgindo novamente. E eu sou Raquel, apenas Raquel. O aperto de mão durou 1 segundo mais do que o estritamente necessário, uma corrente silenciosa de entendimento passando entre eles. A escuridão começava a dominar o parque, as primeiras luzes artificiais acendendo-se ao longo das alamedas. Relutantemente, soltaram as mãos. Está ficando tarde, observou Raquel. Devemos ir. Posso oferecer uma carona? Perguntou Luciano, levantando-se. Na verdade... Raquel sorriu, um brilho divertido em seus olhos. Eu vim com meu táxi. Posso te dar uma carona? Luciano riu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Seria apropriado. Afinal, foi assim que tudo começou. Caminharam lado a lado pelo parque iluminado, uma distância respeitosa entre eles, mas uma proximidade nova em suas palavras e olhares. No estacionamento,
O táxi amarelo o aguardava. O mesmo veículo que havia, por acaso, mudado o curso de suas vidas uma semana antes. Para onde? Perguntou Raquel ao entrarem no carro, ela no banco do motorista, ele no banco do passageiro ao lado. Não mais separados pela divisória invisível de classes sociais. Que tal jantar em algum lugar? Sugeriu Luciano. Para celebrar nossa nova parceria profissional, acrescentou rapidamente. Por enquanto, respondeu Raquel com um sorriso enigmático, ligando o motor. Conheço um lugar excelente no Bexiga. Comida italiana autêntica, sem frescuras ou estrelas Michelin. Parece perfeito, concordou Luciano, percebendo que estava genuinamente animado com a perspectiva de uma refeição simples em um restaurante despretensiosos, algo que normalmente evitaria. Enquanto o táxi deixava o estacionamento, Luciano observou o perfil de Raquel, iluminado pelas luzes da cidade. Em uma semana, sua vida havia sido completamente redirecionada por um encontro casual que agora parecia quase predestinado. O táxi amarelo avançou pela noite paulistana, carregando não apenas duas pessoas de mundos diferentes, mas também a promessa de transformações. Na Marques Incorporações, no projeto Reconecta e talvez em um futuro não muito distante, em seus corações. Sabe, comentou Raquel enquanto esperavam em um semáforo, nunca acreditei muito em coincidências. Mas agora, incentivou Luciano quando ela não completou o pensamento. Raquel virou-se brevemente para ele, seus olhos refletindo as luzes coloridas da cidade. Agora me pergunto se existem encontros que simplesmente precisam acontecer, mesmo que o universo tenha que organizar situações improváveis para isso. Luciano sorriu, sentindo uma certeza estranha e reconfortante. Se esse for o caso, acho que devemos agradecer ao universo por seu excelente senso de timing. E ao seu motorista por escolher aquele dia específico para ficar doente, acrescentou Raquel com uma risada leve. O semáforo abriu e o táxi avançou, levando-os para um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado uma semana antes. Um futuro onde hierarquias e classes sociais perdiam importância frente à conexão genuína de duas pessoas que, apesar de todas as diferenças, encontraram um no outro exatamente o que não sabiam que procuravam.